suas propriedades. Então, senhora presidente, mais uma vez, agradecer a todos, mas em especial à ministra Cátia Abreu, por este plano safra que chega ao recorde de 187 bilhões de reais para a agricultura empresarial, para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Sérgio Souza. Eu vou passar a palavra para o deputado Marcos Rogério e, em seguida, vou passar por 1 minuto o deputado Chico Lopes. Deputado Marcos Rogério somará o tempo de liderança do PDT com o tempo de breves comunicações, perfazendo um total de 8 minutos. Com a palavra, deputado Marcos Rogério, o senhor detém um tempo de até 8 minutos e, em seguida, passo por 1 minuto para o deputado Chico Lopes e, posteriormente, para o deputado Hugo Leal, também como tempo de liderança. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara, nossas saudações nesta tarde de terça-feira. O Brasil é um gigante que atrai olhares admirados há séculos. Esse fenômeno acontece principalmente pela diversidade natural aqui encontrada. Já fomos apelidados, inclusive, de o pulmão do mundo, por causa da vastidão de nossas florestas. Atualmente, no momento em que a água é tida como o elemento mais disputado em todo o mundo, passamos a receber a alcunha de o maior reservatório de água doce do planeta. Devemos esse título, obviamente, à mais extensa de todas as redes hidroviárias naturais, a Bacia Amazônica. São nada menos que 7 milhões de quilômetros quadrados, mais da metade dos quais em território nacional. O Amazonas, seu principal rio de dimensão monumental, não encontra rivais à altura. É um patrimônio, sobretudo, brasileiro. Mas, além do Amazonas, obviamente que nós temos outros que merecem destaque da mesma forma. Madeira, Rio Madeira, do meu estado de Rondônia, Tapajós, entre outros. E, diante desse marco, diante dessa realidade, senhora presidente, eu venho a essa tribuna para registrar que nós lançamos na semana passada uma frente parlamentar voltada justamente para esse setor, para esse segmento. A frente parlamentar em defesa dos portos, hidrovias e da navegação brasileira. Uma frente parlamentar que vai fazer, obviamente, a mediação entre os interesses do setor, seja no parlamento, com a inovação legislativa, com o aprimoramento legislativo, seja na busca de soluções, de resultados, junto aos órgãos voltados para o setor. Portanto, é com muita alegria que, na última semana, fizemos o lançamento da frente, onde eu tenho a oportunidade, a honra de exercer a presidência daquela frente parlamentar, que já começa a render frutos. Hoje mesmo estivemos junto com o senador Assir Gurgix, do PDT do estado de Rondônia, a deputada Marinha Halp, do PMDB, e eu estivemos com o presidente do Porto de Rondônia, doutor Leudo Buriti, junto à Secretaria de Portos, com o nosso ministro Edinho Araújo, tratando dessa temática, mais especificamente voltada lá para o meu estado de Rondônia, para o Porto de Porto Velho. Mas, senhoras e senhores, esse contexto de diversidades me permite afirmar com segurança que o Brasil dispõe de uma das maiores redes hidrográficas do planeta, com aproximadamente 63 mil quilômetros de extensão, conectando-se a diversos países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Levando-se em conta a capacidade dessa rede, no ano de 2012, foram transportadas na navegação interior cerca de 80 milhões de toneladas dos mais diversos produtos. Entretanto, pode-se afirmar que o sistema hidroviário no Brasil está subutilizado, se considerarmos que, de todas as vias navegáveis, somente 50% são economicamente navegadas. E não é difícil perceber que o nosso país perde com isso. Tomando-se a soja como exemplo, segundo a ANTAC, são transportados por hidrovias apenas 5% da safra de grãos, enquanto 67% segue pelas estradas. Nos Estados Unidos, um dos maiores exportadores do grão no mundo, a posição se inverte. Lá as rodovias respondem por 16% do volume transportado, enquanto que as hidrovias
colaboram com 67. Os resultados dessa conta para o Brasil são bastante previsíveis: aumento do preço do frete e perda da competitividade no mercado internacional. Em relação ao transporte marítimo, sabemos que este é um importante elemento de desenvolvimento para qualquer nação, uma vez que viabiliza o comércio internacional e torna as trocas mais rentáveis. Apesar do extenso litoral e do protagonismo no fornecimento de matéria-prima para o mundo, nosso país carece de largos investimentos de infraestrutura nesse setor. No relatório de competitividade global 2012-2013 do Fórum Econômico Mundial, foi avaliada a qualidade da infraestrutura portuária de 144 países. E a infraestrutura portuária brasileira foi classificada na posição de número 135, ficando à frente apenas da Venezuela em relação aos países da América do Sul. A dificuldade de acesso rodoviário e ferroviário aos portos, a baixa disponibilidade de terminais marítimos especializados, a profundidade limitada e o alto tempo médio de espera de navios estão entre os principais problemas que contribuíram para essa avaliação negativa do nosso sistema portuário nacional. A participação desse modal na matriz de transportes de carga é ainda discreta no Brasil, com cerca de 13%, enquanto que outros países estão muito na frente. Quando comparado, por exemplo, com o transporte ferroviário, que responde por 20%, e com o transporte rodoviário, que responde atualmente com 61% do transporte nacional. Isso segundo dados da própria CNT. No transporte de passageiros, as hidrovias também têm participação diminuta quando comparado aos transportes rodoviário e aeroviário. Portanto, diante de tantas lacunas no transporte aquaviário e no sistema portuário nacional, o país precisa reunir esforços para mudar esse quadro, e é justamente com esse propósito, com essa missão, que no último dia 27 nós lançamos a Frente Parlamentar em defesa dos portos, hidrovias e navegação. É importante, senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, reconhecer que já aconteceram avanços do Brasil, especialmente a partir de 1993, com o marco legal voltado para a navegação no Brasil. Mais recentemente, com a inovação na área dos portos privados, também avançamos, mas esse é um setor, é um segmento que carece de um olhar especial, um olhar cuidadoso deste parlamento, merece um olhar cuidadoso do governo federal, para que nós possamos dar a esse setor a dimensão que ele realmente merece e explorarmos na capacidade máxima o potencial de navegação que nós temos no Brasil. É uma bandeira que essa casa precisa empunhar, a par das inovações que fizemos no marco legal, tanto da navegação quanto marco legal dos portos, que precisa de adequação, porque para a navegação interior ainda existem contradições, situações que precisam ser adequadas, situações que são exigidas para a navegação de longo curso e que estão sendo exigidas da navegação interior. Então esse é um tema que nós precisamos trabalhar de forma bastante cuidadosa no âmbito dessa casa. Eu quero aqui fazer essa exposição, dizer da alegria de poder ter hoje uma frente parlamentar com mais de 200 deputados e deputadas trabalhando a navegação no Brasil. Peço à casa que dê como lido todo o meu discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Rogério. Passa a palavra para que possa dar como lido para o deputado Chico Lopes e, em seguida, usando o tempo de liderança e de breves comunicações, deputado Hugo Leal. Deputado Chico Lopes. Depois de deputado, eu passo para o Davison Magalhães e farei uso da palavra. Deputado Chico Lopes. É rápido. Senhores e senhoras presidente, cumprimento todos, desejando um ótimo retorno e retorno a essa tribuna no dia 2 para falar do piso salarial e destacar o exemplo do governo do Estado de Ceará, vem dando todo o Brasil. Alguns estados, como São Paulo, resistem a atualizar o piso dos professores. O Ceará, que há muitos anos vem cumprindo a lei do piso do magistério, segue em outra direção, de compromisso concreto, prático, com a valorização do professor, do aluno